Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar um resumo com os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Por favor, esteja à vontade. Bom dia a todos. Cumprimento os senhores ministros, Dr. Paulo Borges da Fonseca Sérgio, Supervisor-Geral do Trabalho, senhores advogados, senhores servidores, e declaro aberta a sessão da subseção 2 de dissídios individuais. Vamos iniciar, então, com processos com preferência. Pregão do primeiro processo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 10.270, dígito 80, de 2013, em que são partes Luiz Cláudio de Macedo Arouche e Banco Bradesco S.A. Está escrito, doutor Alexandre Simões Lindoso. Com a palavra, a relatora. Senhor presidente, senhores ministros, em ação rescisória ajuizada já sob a égide do CPC de 73, não cabe ao juízo de ofício majorar o valor da causa nos termos da OJ 155, que possuía a seguinte redação: atribuído o valor da causa na inicial da ação rescisória do mandado de segurança e não havendo impugnação, nos termos do artigo 261 do CPC, defesa ao juiz majoral de ofício ante a ausência de amparo legal inaplicável à hipótese, orientação 147, o artigo 2º, 2 da Instrução Normativa 31 do TST. No caso dos autos, não houve impugnação do litisconsorte passivo quanto ao valor atribuído à causa pelo autor, que é beneficiário da gratuidade da justiça e, portanto, está desobrigado de depósito prévio. Portanto, não cabe ao órgão judicante de ofício e, sob a vigência do CPC de 73, extinguir o processo sem resolução do mérito por entender incorreto o valor atribuído à causa. Trago precedentes, recurso ordinário conhecido e provido para determinar o retorno à origem para o regular prosseguimento do feito como entender de direito. Doutor Lindoso, a decisão lhe é favorável, não é? Senhores ministros, alguma divergência ou esclarecimento? Decisão unânime, temos o voto da relatora, consignada a presença, doutor Alexandre Simões Lindoso. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 11.549, dígito 08, de 2017, em que são partes Terra Norte, Empreendimentos Rurais e Comerciais S.A. e Oswaldo Muniz de Oliveira Júnior e outros. Está inscrito o doutor Ronaldo Ferreira Tolentino. Com a palavra, o relator. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em mandado de segurança pelo egrégio terceiro regional. A matéria debatida no presente mandado de segurança diz respeito ao cabimento do mandado de segurança contra a decisão interlocutória de rejeição de exceção de incompetência territorial. Tivemos um precedente recente afirmando o cabimento do mandado de segurança, mas há aqui uma singularidade que envolve inicialmente a ausência de indicação e de requerimento na petição inicial do mandado de segurança, requerimento e indicação do litisconsorte passivo necessário. Deveria ser citado, não houve esse requerimento, nem a solicitação, nem a indicação do endereço, e a Corte Regional entendeu que o vício era insanável, indeferiu a inicial, mas acrescentou ainda uma motivação secundária à luz da OJ 92 desta subseção, segundo a qual não caberia o mandado de segurança em razão da possibilidade de discussão futura no recurso cabível contra a decisão definitiva da questão que foi resolvida em sede interlocutória. Eu estou assentando a compreensão desta subseção no sentido de que o vício havido na ausência de indicação do litisconsorte passivo necessário é plenamente sanável. E ainda avanço para dizer que o mandado de segurança é cabível na linha da jurisprudência que se consolidou recentemente nessa subseção. Aqui, senhor presidente, a hipótese é exatamente aquela versada no precedente recente, no qual
o juízo, ao proferir a decisão interlocutória questionada, desconsiderou a expressa previsão inscrita no artigo 651 da CLT, invocando o princípio do acesso à justiça sem que se cuidasse de empresa que explora atividade em âmbito nacional. Então, eu estou propondo o conhecimento do recurso e o seu provimento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja estabelecida regularmente a angularidade processual com a citação do litisconsorte passivo necessário e, prosseguindo-se, firmada a tese do mandato de segurança cabível, prosseguindo-se no julgamento como entender de direito aquele douto Tribunal Regional. Doutor Ronaldo, por hora a decisão lhe é favorável. Senhor presidente, em que pese a decisão com procuração dos autos pela empresa recorrente, em que pese o voto do nobre relator ser favorável, me parece que no precedente citado por Vossa Excelência, e tenho ele aqui em mãos, esta Corte, por estar em grau de recurso ordinário, já adentrou ao mérito e, no precedente citado, já deferiu desde logo a segurança para remeter os autos à vara competente. Só indagaria Vossa Excelência, o nobre relator, se já não seria a mesma hipótese, repito, por estar em grau de recurso ordinário, e aqui já desde logo esclareço, senhor presidente, ministro relator, que no agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu inicial, a empresa cuidou desde logo de indicar o terceiro o litisconsorte passivo necessário, e o litisconsorte passivo necessário, inclusive, já se manifestou nos autos. Então, tendo em vista essas questões, apenas indaga ao nobre relator se não seria o caso de, na forma do precedente citado, também já se avançar e já desde logo fixar a competência do juízo da Bahia, e aqui já desde logo também esclareço que o processo lá já está com a instrução em curso, então, para que não se consolide o dano à empresa impetrante, já indaga a Vossa Excelência, não seria o caso de desde logo fixar já a competência da territorial do Estado da Bahia para apreciar o presente caso, repetindo. O litisconsorte necessário já foi indicado no agravo regimental e já se manifestou nos presentes autos. Apenas essa questão, senhor presidente. Muito obrigado. Pois não, ministro relator. Senhor presidente, vista em mesa. Suspenso o julgamento em razão de vista em mesa de sua excelência, ministro relator. Pregão. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo que retorna de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 24.048, dígito 39 de 2017. Excelentíssima senhora ministra relatora, votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito negar-lhe provimento. Houve sustentação oral. Pois não. Então, com a palavra, o ministro Vistor, ministro Alexandre Agra. Senhor presidente, eu vou pedir um pouquinho de paciência para, de forma a mais sintética possível, poder explicar o meu voto divergente. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado pelo Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Telecomunicações no Estado de Mato Grosso do Sul, Sintel, MS e outro, contra ato do juízo da 6ª Vara do Trabalho de Campo Grande, que nos autos de ação de representação sindical deferiu a tutela de urgência para determinar o imediato afastamento da atual diretoria do Sintel e a composição de junta governativa para exercer as funções de direção até decisão final de mérito da demanda, a qual deve proceder à convocação e realização imediata de novas eleições. Distribuído o feito, o relator deferiu a liminar para cassar a decisão de primeiro grau que antecipou os efeitos da tutela e manteve o statu quo até decisão final das questões subjúdice. Seguiu-se oposição de embargos de declaração, os quais foram acolhidos por decisão monocrática, tão somente para prestar esclarecimentos. Foi interposto ainda agravo regimental, qual foi desprovido pelo acórdão de páginas. Apreciando o mérito, o Tribunal Regional concedeu definitivamente a segurança, confirmando a decisão liminar, que concluiu pela ausência dos pressupostos do artigo 300 do CPC, porquanto não demonstrada a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Interposto o recurso ordinário, o feito foi distribuído à excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que lhe negou o provimento na sessão de julgamento de 4 de setembro do corrente ano. O voto apresentado pela douta relatora está consubstanciado no fundamento de que a anulação das eleições pleiteadas pelo recorrente está pautada na alegação de falsidade das assinaturas dos votantes. As questões fáticas suscitadas no recurso estão sendo apuradas em ampla dilação probatória no processo originário, inclusive com deferimento de prova pericial grafotécnica, fato que pode ser consultado via andamento processual, inexistindo fumos boni iuris, autorizar a antecipação dos efeitos da tutela, concluindo pela ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC de 2015. Registra a douta relatora que a decisão que deferiu a tutela de urgência desconstituiu a diretoria eleita do Sintel, aqui está Citel, e ainda ditou o procedimento a ser adotado pelo sindicato até que fosse proferida a decisão final de mérito, malferindo o princípio da não ingerência estatal nos sindicatos. Na oportunidade, pedi vista regimental para meu melhor exame. Consoante relatado, o presente mandado de segurança tem por objeto a cassação da decisão proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Campo Grande, que nos autos de ação anulatória de eleição sindical deferiu, ante evidência de fumos boni iuris e do perigo lhe mora, a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato afastamento da atual diretoria do sindicato, bem como a composição de junta governativa para exercer as funções de direção até decisão final de mérito da demanda. Transcrevo a decisão. Em consulta ao andamento processual no site do TRT da 24ª Região, verifica-se que a ação originária ainda se encontra em fase de instrução processual, tendo o douto julgador indeferido, em 24 de outubro do corrente ano, tutela de urgência cautelar ajuizada com o objetivo de que se determinasse que o Sintel se abstivesse de convocar novo processo eleitoral até a decisão final de mérito desta ação ou, sucessivamente, a imediata suspensão do processo eleitoral. Assim, remanesce o interesse jurídico do prosseguimento do julgamento do presente mandado de segurança. Pois bem, é certo que o direito constitucional pátrio consagra o princípio da não ingerência do Estado na atuação e gestão sindicais. Tal princípio, no entanto, não comporta interpretação rígida ao ponto de excluir do judiciário o controle de legalidade de seus atos. A liberdade sindical, portanto, não é absoluta, não podendo ser invocada como obstáculo para análise de fraudes ou irregularidades deflagradas no processo eleitoral pela diretoria do sindicato. Por outro lado, nos termos do artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, conceder-se-á mandado de segurança para proteger de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. O ato de autoridade, portanto, passível de repreensão por meio do right, tem que ser necessariamente arbitrário ou contra a expressa determinação de lei. No caso subjúdice, ao contrário do que pretende fazer querer a impetrante, a decisão de antecipação dos efeitos da tutela deferida pelo juízo da 6ª Vara do Trabalho está pautada na prova documental, que denuncia irregularidades ocorridas durante o pleito eleitoral, as quais podem ser objetivamente identificadas, a saber, a. Existência de assinaturas em duplicidade com grafias diferentes. Exemplo, Adriana dos Santos Ribeiro, página 23, Bruna Michele Vogado Costa, páginas 3, 4. B. A mesma grafia em assinaturas de diferentes eleitores. Exemplo, Rafael Barrios de Souza, página 5, Ariane de Souza Rosário, página 2, Alberto Carlos Lima Ferreira e Alcione Maura Paula, página 20, Adam Cris Vilela Martins e Adeline Fernandes de Souza, página 3. C. Associados que erraram o próprio nome ao efetuar a assinatura. Exemplo, Beatriz Moraes da Silva assinou Beatriz Moraes de Souza. Angélica Quintino Pereira assinou Angélica Pereira Quintino.
Ana Luísa de Assis Ramos assinou Ana Lúcia Sol. Soraya Arantes de Souza assinou Soraya dos Reis. Nos dois últimos exemplos, vale observar que os nomes constantes das linhas logo acima eram, respectivamente, de Ana Lúcia Rodrigues Sol e Sonilda Fátima dos Reis, o que torna clara a confusão por parte de quem efetuou as assinaturas. Declarações dos associados Arielle Palácio da Costa, Clotilde Scalonga Echeverria de Alcântara, Maria Leila Souza Guimarães e Hudson Tiago Dutra da Silva, informando que as assinaturas constantes da presença da eleição do Sintel ao MS não foram efetuadas por eles. Constata-se, portanto, que a existência de votos duplos e também divergência de assinaturas em relação a esses votos constitui fato incontroverso. Logo, se está evidenciada a existência de voto duplo, está igualmente evidenciada a existência de contagem dupla para efeito de representatividade. Portanto, a prova é incontroversa nesse sentido. De outra parte, como sabido, a perícia grafotécnica não apura o responsável pela prática da fraude, mas apenas se a assinatura é verdadeira ou não, de forma que não atribui a autoria em relação a elas. Quer dizer, é uma prova absolutamente desnecessária para um fato que já está absolutamente comprovado. Assim, a perícia grafotécnica somente servirá para demonstrar a falsidade em relação à divergência de assinaturas, não tendo alcance de comprovar um fato que se constata por simples verificação, duplicidade de assinaturas atribuídas a uma mesma pessoa, sem falar nos outros aspectos já mencionados. Dessa forma, a análise da prova pré-constituída em juízo de prelibação autoriza a concluir, no mínimo, pela inexistência de lisura da diretoria do sindicato na condução do processo eleitoral, a qual responde na qualidade gestora da atividade sindical, pelos vícios nele deflagrados, ainda que não se possa, de imediato, identificar os responsáveis. A qualidade do processo eleitoral ficou a tal ponto comprometida, no caso, que, como bem demonstra o representante do parquê, que oficiou nos autos no âmbito do TRT de origem e teve acesso a todas as peças do processo, Dr. Leontino Ferreira de Lima Júnior, a irregularidade deflagrada nos presentes autos se avilta na medida em que, diz ele, abro aspas, se está diante de uma duplicação de votos de 36 associados, ou seja, 36 votos duplicados, sem ser possível determinar com segurança a veracidade de qualquer deles, sendo forçoso, portanto, considerar todos esses 72 votos nulos. Cabe esclarecer que o quórum para a validade da eleição é de 1.648 pessoas, a maioria absoluta mais um. Assim, apenas a anulação desses votos duplicados já seria suficiente para que a eleição não atingisse o número de votantes necessários, uma vez que foram computados 1.698 e ocorrendo a anulação de 72 votos, o número de votantes é reduzido para somente 1.626, quantidade inferior ao mínimo necessário. Isso diz o parquê, fecho aspas. Note-se, ademais, que a autoridade apontada como coatora não deferiu a liminar sem antes ouvir a parte contrária, dada a gravidade das condutas que lhe foram atribuídas, tendo-se perfectibilizado o contraditório sem que o sindicato apresentasse defesa apta a impugnar as conclusões da prova pré-constituída, mormente quanto aos documentos que instruem a inicial, tampouco esclarecem as irregularidades nela cometidas. Nesse cenário, a existência de prova incontroversa, somada à ausência de defesa eficaz da impetrante, direcionam para a possibilidade quase certa de anulação do processo eleitoral na decisão definitiva. Especificamente quanto à possibilidade de afastamento de diretoria do sindicato por decisão judicial, sem que de tal ocorra mácula à liberdade sindical, tendo em vista que o interesse público primário é a preservação da própria entidade sindical, já tive a oportunidade de me pronunciar no âmbito desta subseção, conforme julgado do RR 10.881 de 2017, decisão unânime desta subseção, publicada em 23 de 3 de 2018, que eu reproduzo. E ainda, assemelhando-se à situação dos autos, seguem os seguintes precedentes desta subseção de dissídios individuais 2. Me refiro ao RO 388-2011, relator ministro Pedro Paulo Manos, 2012,
Outro, RO 1285/2010, relatora ministra Maria de Assis Calcem, de 2011. Nesse contexto, estão evidenciadas a probabilidade do direito em razão do farto conjunto probatório, indicando que houve inúmeras irregularidades no processo eleitoral, bem como periculo in mora, tendo em vista que as irregularidades comprometedoras da gestão sindical sinalizaram, no mínimo, para a falta de diligência na condução do processo eleitoral, o que, por si só, já é suficiente para comprometer o mandato da diretoria sindical autorizar o seu imediato afastamento. Presentes, portanto, para mim, os requisitos do artigo 300 do CPC de 2015, deve ser mantida incólume a decisão do juízo da 6ª Vara do Trabalho de Campo Grande, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela na ação subjacente. Com esses fundamentos, respeitosamente divirjo da douta relatora para dar provimento ao recurso ordinário do litisconsorte, a fim de restabelecer a decisão de concessão de tutela antecipada em sua integralidade, determinando o imediato afastamento da atual diretoria do réu e a composição de junta governativa para exercer as funções de direção até decisão final de mérito da presente demanda, estendendo-se o mandato da referida junta governativa para a convocação e realização imediata de novas eleições. É como voto, senhor presidente. A palavra à ministra relatora. Senhor presidente, eu mantenho o meu voto, porque nós estamos examinando essa questão toda, que é uma questão complexa, em que se examina a própria validade, ou seja, a nulidade, a declaração de nulidade da eleição ocorrida, em que a chapa vencida ela se oponha ao comando da dita vencedora, e a questão em si da nulidade ou não do pleito, no meu ponto de vista, é matéria a ser examinada em ação ordinária. E, no caso, entendendo que não há o direito líquido e certo para se opor à decisão. Na verdade, a decisão é do juiz de primeiro grau que determina, e o regional reformou. E, considerando os fundamentos do regional, eu mantenho minha posição, não obstante pedindo todas as vênias ao ministro Alexandre, que traz muito bem, de fato, existem aparentemente irregularidades, mas eu estou aqui examinando em mandado de segurança, nos estreitos limites do mandato. Então, eu mantenho meu voto, senhor presidente. Pois não, prossigo tomar votos. Ministro Alexandre Ramos, como vota? Senhor presidente, eu peço vênias aqui à divergência e acompanho o voto condutor da eminente relatora. Ministro Delaide, como vota? Senhor presidente, desde que o ministro Alexandre Agra pediu vista regimental, eu percebi o cuidado de Sua Excelência com essa questão tão gravosa, né? E realmente Sua Excelência traz fundamentos e dados os mais graves num processo eleitoral sindical. Mas eu vou pedir vênia ao ministro Alexandre, vou acompanhar a relatora, tão somente em razão da via estreita do mandado de segurança, nesse caso, com consequências, com graves consequências para as partes. Senhor presidente. Pois não, ministro Alexandre. Desculpa eu interromper, não é para influir, é apenas para fazer uma observação. Eu penso no mandado de segurança aqui, embora entendendo todas as questões aqui trazidas, pelo seguinte: se fizermos diferente, essa diretoria vai exercer um mandato e vai exercer o mandato a partir de uma eleição fraudada. E o dia que esse processo acabar, nós vamos ficar aqui olhando, pasmo, se por acaso chegar à conclusão, e que parece, até pelo parecer do próprio Ministério Público, etc.,
que foi fraudada. Quer dizer, nós vamos... O mandado de segurança é o remédio, não vejo outro. Pois não, ministro. Ministro Douglas, como vota? A diretoria, só uma questão de fato, a diretoria eleita, ela está no controle do sindicato. Sim. Né? Então, nós estaríamos aqui novamente afastando. Houve um afastamento, aí, sim, depois o regional muda a posição e toma posse a eleita, e se nós voltarmos a manter a posição do juiz de primeiro grau, embora existam indícios, né, como traz o ministro, que traz a divergência do ministro Alexandre Agra, nós estaríamos aqui estabelecendo uma sucessão de comandos no sindicato. Tá bem. Ministro Douglas, como vota, Vossa Excelência? Senhor presidente, a questão suscitada é relevante, é delicada, na medida em que envolve a análise sobre os limites da possível intervenção do poder público no universo sindical. Mas há uma questão processual igualmente relevante que, vez por outra, surge em casos semelhantes ou em casos análogos, que diz respeito ao cabimento do mandado de segurança, ou, melhor dizendo, ao alcance da cognição possível no mandado de segurança impetrado contra decisões interlocutórias que examinam pretensões de tutelas de urgência antecipatórias ou cautelares. Se nós entendermos que em todos os momentos em que houver discussão fático-probatória, o mandado de segurança não será cabível, nós estaremos blindando as decisões de antecipação de tutela ou de concessão de cautelares de qualquer reexame na via do mandado de segurança, inclusive na instância regional própria. Eu chamo a atenção para isso, presidente, porque de tempos em tempos são trazidos casos em que se discute esse alcance da cognição no mandado de segurança e se sustenta que os limites da nossa análise estão circunscritos ao exame da razoabilidade ou não da decisão judicial. E eu peço vênia, eu tenho me insurgido contra essa motivação, porque me parece que se nós estamos examinando um mandado de segurança contra uma decisão que examina, que concede uma tutela provisória de urgência e, para tanto, se louva, se ancora no exame de fatos e provas, o mandado de segurança e o recurso ordinário subsequente, que é o que nos cabe examinar, devem permitir a mesma análise dessas provas, desses elementos de convicção que foram apresentados ao juízo reputado coator. E o ministro Alexandre Agra, num primoroso voto, mostra que, objetivamente, os fatos que levaram à concessão da tutela provisória são de tal modo eloquentes, graves, que indicam, em sede de cognição inicial, que indicam que houve, sim, fraude no processo eleitoral. É bem verdade que, no curso da ação, essa prova pode ser desconstituída, mas esta prova que foi apresentada ao juízo da tutela provisória de urgência antecipatória é contundente, ela é eloquente. E me parece, com a máxima vênia, que a eminente relatora não examinou esse aspecto, simplesmente se afirma que há necessidade de ampla dilação probatória por esclarecimento completo da matéria. Mas aqui, presidente, nós estamos, eu insisto, examinando apenas se a tutela provisória foi bem ou mal concedida. E, à luz dos elementos de convicção apresentados, como propõe o eminente ministro Alexandre Agra, a prova é contundente, é eloquente, e, nesse sentido, presidente, eu estou pedindo vênia à eminente relatora para acompanhar o voto dissonante, conhecer e prover o recurso ordinário na medida em que os elementos são contundentes no sentido de evidenciar a fraude no processo eleitoral. Bem, cabe a mim votar. Veja que o juiz, ao analisar a tutela de urgência, ele foi bastante detalhista e especificando no seu despacho, em várias alíneas, todos os fatos que, no seu entender, autorizariam a medida. Nós temos aqui a linha A, a linha B, a linha C, a linha G, transcritas pelo acórdão
recorrido, HIJ, extremamente fundamentado, determina que o sindicato seja presidido por uma junta governativa, etc. E quais foram os fundamentos do acórdão recorrido? Foram os seguintes. Na decisão liminar concedida nessa ação de segurança, apreciou o tema em sua totalidade, observando o princípio constitucional da motivação da decisão judicial, razão pela pede-se vênia para transcrever parte da decisão. E aí transcreve. Prossegue. A liberdade de administrar do sindicato está sintetizada na democracia interna e na autarquia externa. O controle dos atos de diretoria deve ser realizado primariamente pelos órgãos responsáveis previstos pelo Estatuto. Não se está, com isso, negando o controle jurisdicional dos atos do sindicato quando provocado por terceiros. Entretanto, no presente caso, o afastamento da diretoria eleita do sindicato somente seria prudente após o exame indubitavelmente mais apurado das provas, com observância do contraditório ampla defesa e não em sede de cognição sumária. No exposto, concede definitivamente segurança para cassar a decisão de primeiro grau que antecipou a defesa da tutela, mantendo o status quo até a decisão final. Vejam que o fundamento do acórdão recorrido é absolutamente singelo. Ele não enfrenta nenhum dos fundamentos da decisão que autorizou a tutela de urgência. É daí porque eu, respeitosamente, entendo que, neste caso, há de prevalecer, sim, a tutela de urgência proferida pelo juiz de primeiro grau, até tendo em vista a precariedade dos fundamentos da decisão recorrida. Então, eu pediria respeitosamente vênia relatora e acompanhei a divergência do ministro Alexandre Agra, e, em razão do empate, eu invoco o parágrafo 3º do artigo 140 do Regimento Interno, que assim prevê. Se houver empate no julgamento por ausência, falta, impedimento ou suspeição de qualquer do ministro, é o caso, nós temos aqui a ausência do presidente, ministro Brito, do corregedor, ministro Lélio, recompor-se-á o quórum nos termos desse regimento e a persistir o empate, os autos serão remetidos ao Tribunal Pleno para novo julgamento. De modo que, com fundamento no parágrafo 3º do artigo 140, eu proclamo a suspensão da proclamação do resultado, em razão do empate, e determino o adiamento deste processo até que a sessão seja recomposta em sua composição plena, a fim de que se prossiga na forma regimental. Consigno a presença do Dr. Tiago Moraes Macique. Assim se decide. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 11.023, dígito 75 de 2016, em que são partes Eberton Ferreira Borges e Real Transportadora Eireli. Está inscrita a doutora Franciele Garcia. Com a palavra, o relator. Trata-se de recurso ordinário em ação rescisória, ajuizada sob a égide do CPC de 1973. A questão envolve sentença homologatória de acordo. A alegação é de lide simulada. No caso concreto, tratando-se de acordo, apenas se faz possível a rescindibilidade nos casos em que comprovados dolo, coação ou erro essencial contra a pessoa ou coisa controversa, nos moldes do artigo 849 do Código Civil, quando trata da transação. O arrependimento tardio do empregado ante o teor do acordo firmado com a ré, ou mesmo a constatação hipotética de que houve lide simulada, não são hipóteses de desconstituição de decisão transitada em julgado, a menos que fosse demonstrado o vício de vontade ou o intuito da ré de fraudar a lei ou prejudicar a terceira pessoa alheia ao acordo. A decisão homologatória de transação não merece o corte pretendido pelo autor. A insurgência da autora denota tão somente o arrependimento tardio com desfecho da reclamação trabalhista ajuizada
não tendo a prova feita na presente ação desconstitutiva o condão de alicerçar as alegações da inicial. Rememore-se que a ação rescisória é via excepcionalíssima e não pode estar baseada apenas em indícios de erro de julgamento ou procedimento, no intuito de abalar a coisa julgada, que reflete o equilíbrio nas relações entre os jurisdicionados. Sinteticamente, senhor presidente, eu conheço, mas desprovejo o recurso. A decisão é favorável, doutora Franciele. Senhores ministros, alguma divergência, esclarecimento? Decisão unânime, temos o voto do relator. Consignada a presença da doutora Franciele Garcia. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo RO 956, dígito 76, de 2017. Em que são partes Banco da Amazônia, S.A. e Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários nos estados do Pará e Amapá. Está inscrito o doutor Ricardo Quintas Carneiro, com a palavra o relator. Presidente, recurso ordinário em mandado de segurança, ato coator consubstanciado em decisão que dá provimento aos embargos de declaração do litisconsorte, sem intimação da parte contrária, para a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios já deferidos no acórdão regional. O ato inquinado de coator, decisão que dá provimento aos embargos como mencionados, é passível de reforma mediante recurso próprio, de modo que não se admite a ação mandamental de utilização excepcionalíssima, conforme artigo 5º 2 da Lei 12.016 de 2009. Esse entendimento já se encontra consolidado pelo Coleno do Supremo Tribunal Federal, por meio da súmula número 267, também nesta Corte Superior, conforme preceitua a orientação jurisprudencial número 92 desta subseção. Eu conheço, mas desprovejo. A decisão é favorável, doutor Ricardo. Senhores ministros, algum esclarecimento, alguma divergência? Decisão unânime, nós temos o voto do relator, consignada a presença do doutor Ricardo Quintas Carneiro. Assim se decide. Pregão. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 5.688, dígito 08 de 2017. Em que são partes Ângelo Henrique Ribeiro e outra, e Armando Bento Rodrigues de Oliveira e outros. Está inscrito o doutor Esteban Luiz Marino. Com a palavra, o relator. Senhor presidente, senhores ministros, aqui é o caso de recurso ordinário e mandado de segurança atacando o indeferimento de tutela antecipada, cujo objetivo era suspender os atos de execução, ação essa e tutela requerida pelos executados numa ação anulatória de arrematação. O caso aqui é de reunião de execuções, são 38 execuções coletivizadas no processo de origem. A alegação da ação anulatória que não teria havido a intimação dos executados. Nas informações, o juiz, apontado como autoridade coatora, presta todas as informações, pontuando, inclusive, que os executados foram devidamente intimados nos endereços constantes, inclusive da procuração e da qualificação na ação anulatória, de forma, senhor presidente, que, em síntese, e me colocando à disposição após a sustentação oral, se houver, eu estou conhecendo e negando provimento ao recurso. Este é o voto, excelência. Doutor Estevam, o voto é desfavorável. Pretende sustentar? Sim, excelência. O tempo regimental de 10 minutos. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, demais ministros que compõem este órgão colegiado, nobres servidores, excelentíssimo representante do Ministério Público, caros colegas, é um prazer pela primeira vez participar de um julgamento nesta Corte Superior do Trabalho. Espero ser claro, sucinto, colaborar com a Justiça Trabalhista neste momento e incrementar alguns fundamentos ao voto já adiantado pelo ilustre ministro relator. Excelências, como bem dito pelo ilustre ministro relator, recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra uma decisão totalmente sem fundamentação que indeferiu tutela provisória de urgência numa ação de conhecimento em que se discutia
a validade ou a invalidade da arrematação ocorrida em uma execução coletivizada. Necessária a apresentação de um contexto processual para que Vossas Excelências bem entendam tudo o que ocorreu no curso dessas execuções que foram reunidas. No curso do cumprimento de sentença dessa execução coletivizada, uma série de nulidades se verificou. Muitas nulidades. Colusão, violação ao devido processo legal na desconsideração da personalidade jurídica e ausência de intimação, especialmente da esposa do impetrante, acerca da penhora da fazenda, da designação da asta e também da arrematação. A Maria Amélia nem advogado tinha nos autos da execução coletivizada que viabilizasse eventual intimação na pessoa de seus advogados. O que fizeram os executados? Se insurgiram contra a colusão, porque foi a colusão a origem da inclusão dos impetrantes no polo passivo. Contra a colusão e outros vícios, ajuizaram a ação rescisória que está tramitando perante o TRT. A inicial foi recebida para apurar a colusão. Contra a desconsideração da personalidade jurídica, esta matéria também foi suscitada na ação rescisória e em uma outra ação ordinária. E contra a ausência de intimação, especialmente de Maria Amélia, acerca dos atos que antecediam e antecederam a expropriação, os impetrantes ajuizaram uma ação de conhecimento, ação declaratória de invalidação de arrematação, para discutir justamente a rigidez da arrematação que ocorreu, afinal de contas, é o maior patrimônio que eles tinham e que perderam por conta da expropriação. Nesta ação anulatória de arrematação, o que pediram em sede liminar os impetrantes? Tutela provisória de urgência cautelar para suspender a emissão na posse e a expedição de carta de arrematação, em razão da existência de outras ações em que se discutia e em que ainda se discute a rigidez da execução. A juíza de primeiro grau proferiu a seguinte decisão indeferindo a tutela provisória de urgência. Mais ou menos assim: indefiro porque ausentes os requisitos legais. Não se colheu desta decisão mínima fundamentação. O que fizeram os impetrantes? Impetraram o mandado de segurança para a proteção do direito líquido e certo à motivação das decisões judiciais. O mandado de segurança hoje, em julgamento. Impetraram o mandado de segurança para que a juíza de primeiro grau analisasse o pedido da tutela de urgência, considerasse a situação que envolvia a colusão na ação rescisória, a discussão sobre a violação ao devido processo legal na desconsideração da personalidade jurídica. Eu despachei com a juíza de primeiro grau, magistrada sensacional, mas neste ponto ela não apresentou qualquer tipo de motivação. Tão robustos foram os argumentos, excelências, que, por ocasião da distribuição do mandado de segurança, o desembargador relator concedeu a liminar e suspendeu a execução. Desembargador Lazarim. Quando do julgamento do mandado de segurança no mérito, houve uma grande discussão, mas prevaleceu o entendimento no TRT de que o mandado de segurança não seria cabível, mas sim o agravo de petição, porque se estaria impetrando o REIT numa situação que comportaria ou demandaria a interposição de um recurso adequado. Daí a interposição do recurso ordinário, hoje e agora em julgamento. Excelências, são 3 pontos que justificarão a reforma do acórdão denegatório, no acórdão que não conheceu do mandado de segurança pelo TRT. São 3 pontos apenas. O primeiro, questão de segurança jurídica. O que deveriam fazer os impetrantes contra uma decisão proferida em sede de tutela de urgência em ação de conhecimento e que foi proferida sem a mínima fundamentação? Diante de uma jurisprudência consolidada
e que apontava para o cabimento do mandado de segurança. Impetrarem aquele remédio mais célere, mais desburocrático e que poderia dar aos impetrantes a liminar, a suspensão da execução. Porque gravíssimos seriam os atos e seria o desfecho caso a execução continuasse a persistir. Há um terceiro de boa-fé na fazenda e cultivando a fazenda. Impetrou-se o mandado de segurança neste cenário de jurisprudência favorável e que depois se transformou na súmula 414 e, para justificar a opção a um remédio jurídico mais célere, mais burocrático e que estaria, neste caso, amparado no direito líquido e certo de obter uma decisão minimamente fundamentada pelo deferimento ou indeferimento de uma tutela provisória de urgência. Ainda que houvesse dúvida razoável, mas aqui não há, porque a súmula 414 recomenda e dispõe que a impetração do mandado de segurança é cabível, o mandado de segurança deveria ter sido conhecido no mérito. O segundo fundamento, pela reforma do acórdão proferido pelo TRT, que por maioria de votos não conheceu do mandado de segurança por entender cabível um recurso. A súmula 414 do TST, contra a decisão proferida em ação de conhecimento que nega ou concede tutela provisória, é cabível o mandado de segurança. E neste ponto, até para acrescentar fundamentação recursal, quem sabe, ao voto condutor, ao contrário do que dito pelo TRT, mas não se cuidou de uma ação incidental ou de um incidente executivo que fizesse por atrair a interposição do agravo de petição. Não. Houve o ajuizamento de uma ação de conhecimento para questionar a validade de um ato processual nulo. Uma ação de conhecimento. Uma ação de conhecimento, inclusive, que tem pontos de contato com a ação rescisória que já foi recebida e que discute a colusão. Uma ação de conhecimento típica e que não poderia ser rotulada e não pode ser rotulada de um incidente executivo que faria por atrair o agravo de petição e, consequentemente, a inadequação do mandado de segurança. Tem um minuto, sim, a utilização do mandado de segurança, excelências, foi legítima. Repito, para buscar a consagração de um direito líquido e certo à motivação das decisões judiciais, rotulando como ato coator uma decisão que não apresentou mínima fundamentação para negar a tutela provisória de urgência. Tudo com lastro na súmula 414 do TST. São por essas razões, excelência, já adiantando, que se postula seja provido o recurso ordinário para que o venerando acórdão do TRT seja reformado e, consequentemente, analisado o mérito do mandado de segurança. Muito obrigado. Muito bem, doutor. Com a palavra o relator. Senhor presidente, senhores ministros, senhoras ministras, não há dúvida aqui que, conforme item 2 da súmula 414 do TST, é cabível o mandado de segurança em relação à decisão que concede ou indefere a tutela de urgência. Mas sempre em mandado de segurança a discussão não se trata do cabimento, mas como no voto anterior bem ressaltou o ministro Douglas, diz respeito à abrangência, à possibilidade, o caminho que o mandado de segurança abre para a discussão dessas liminares de antecipação de tutela, de natureza antecipatória ou cautelar. E aqui me parece, senhor presidente, conforme artigo 300 do novo CPC, o juiz natural da causa tem essa competência de analisar as evidências probatórias e a probabilidade do direito invocado, da mesma forma, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. A questão é, o mandado de segurança abre ou não a possibilidade da instância mandamental assumir essa mesma competência originária do juiz natural da causa e analisar todas essas evidências e probabilidade.
Me parece que aqui a cognição do mandado de segurança é mais estreita, porque o juiz natural, que está em contato com a ação principal e com os elementos probatórios, ainda que em tutela de evidência, que cognição é sumária, possa ponderar essas questões, no mandado de segurança, o tribunal e em recurso de revista, em recurso ordinário aqui, o TST, analisarão se essa decisão, primeiro, violou um direito, e normalmente há sempre um direito a ser questionado, mas principalmente se essa decisão se revestiu de uma ilegalidade flagrante, sob pena exatamente da gente ir colocando camadas de competência em cima do juiz natural da causa, que tem essa prerrogativa legal. E aqui a discussão se trata exatamente sobre isso. O juiz natural da ação anulatória da arrematação entendeu que não havia evidência da probabilidade do direito, exatamente porque ponderou uma série de situações, inclusive aqui, e até em homenagem aqui à brilhante sustentação do doutor advogado, faço um destaque muito breve. A alegação é que o senhor Ângelo e a sua esposa, a Maria Emília, não teriam sido notificados da realização da asta. Mas nas informações prestadas pelo juiz apontado como autoridade coatora, o juiz informa que o senhor Ângelo foi intimado dos atos executórios através do seu patrono, identifica aqui as folhas do processo. A senhora Maria Emília, que é a esposa do senhor Ângelo, foi intimada pelo correio no endereço que, inclusive, consta na qualificação dela no mandado de segurança, e também confirmado pelo oficial de justiça, que faz uma visita e certifica essa situação. Prossegue ainda, e aqui eu vou resumir as situações. O arrendatário da terra, o Paulo César, é irmão da Maria Emília e discutiu, inclusive pedindo a manutenção de posse, evidenciando que, enfim, a família sabia da asta. O Paulo Emílio, o Paulo César, perdão, irmão da Maria Emília, ingressou com embargo de terceiro, levantou essa matéria em agravo de petição, enfim, a matéria foi absolutamente amplamente discutida, e por essas razões não vislumbro, neste caso aqui, uma flagrante ilegalidade do ato da autoridade apontada como coatora ao indeferir a suspensão da execução. E registro aqui que a liminar concedida no mandado de segurança pelo desembargador relator se deu, e está expresso isso na decisão de Sua Excelência, por cautela até que o juiz prestasse as informações. Então, não há elementos nos autos de que essa liminar tivesse sido deferida porque tivesse sido identificada uma flagrante ilegalidade. O relator, só por cautela, falou, olha, eu vou suspender os atos da execução até que o juiz preste as informações, e depois, no mérito, a segurança foi denegada, e contra essa decisão o impetrante apresenta recurso ordinário, e por essas breves argumentos, senhor presidente, eu peço vênia aqui, mais uma vez, ao doutor advogado para conhecer e propor aqui à sessão especializada o improvimento do recurso. Este é o voto. Senhores ministros, decisão unânime, temos o voto do relator, sustentor doutor Esteves, Luiz, Bertassini, Marino. Obrigado. Assim se decide. Senhor presidente. Pois não, ministro. Vossa Excelência pode apregoar o processo de que estou com vista em mesa? Pois não, vamos apregar. Retorno de vista em mesa, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 11.549, dígito 08, de 2017. Pois não, ministro Douglas. Senhor presidente, o ilustre advogado questiona se não seria o caso de avançarmos desde logo no julgamento do mérito do mandado de segurança, concedendo a ordem na linha do precedente referido na primeira intervenção. Eu peço vênia e reafirmo a proposta de solução que submeti já ao colegiado, na medida em que sequer a autoridade coatora foi oficiada e, evidentemente, a intimação para contrarrazoar o agravo regimental, que inclusive não foi atendida,
não supre o ato de citação, que é essencial à validade da relação jurídica processual, e, nesse sentido, ratifico o voto apresentado inicialmente ao colegiado. Senhores ministros, alguma divergência, algum esclarecimento? Decisão unânime nos termos do voto do relator, sustentou pela recorrente, Dr. Ronaldo Ferreira Tolentino. Assim se decide. Senhores ministros, eu tenho um compromisso agora na vice-presidência, importante, de modo que eu vou passar a presidência ao nosso presidente nato, que é o ministro Brito Pereira, para prosseguir na sessão. Muito obrigado pela colaboração de todos. Saúdo, senhoras e senhores ministros, na qualidade de convocado. O ministro Renato me convocou hoje e aqui estou para socorrer e vamos prosseguir. Agora, esgotados os processos constantes da pauta, vamos àqueles em que retorno de vista regimental. Apregou-se o primeiro. Estamos aguardando ainda o ministro Renato, que me disse o seguinte: ele está lá reunido com as partes, negociando com os aeronautas. Então, estamos aqui torcendo para que Sua Excelência consiga convencê-los da melhor proposta. E não sei se ele virá. E é pouco provável que venha, né? Mas vamos apregoar esse primeiro processo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 6.147, dígito 78 de 2015, em que relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento. Não houve sustentação. Tem a palavra nobre ministro Douglas. Senhor presidente, eu fiz algumas considerações que estão disponíveis no sistema, mas eu não tenho divergência em relação ao voto condutor. Estou acompanhando a eminente relatora. Senhoras e senhores ministros, estamos esclarecidos. Lembrando desse caso, na divergência, não havendo divergência, proclamo o resultado do julgamento nos termos do voto proferido pela nobre ministra Adelaide Arantes, né, que deu provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos à 15ª Região, a fim de que efetue a devida citação do litisconsorte passivo, prosseguindo como entender de direito. Não é isso, ministra Adelaide? Então, assim se decide. Pregou-se o próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 1.1761, dígito 48 de 2015, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe parcial provimento. Foi acompanhada pelos excelentíssimos senhores ministros Alexandre Aga Belmonte, Lélio Bentes Corrêa e Renato de Lacerda Paiva. O excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos votou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário. Não houve sustentação. Tem a palavra o nobre ministro Douglas. Senhor presidente, obrigado. O pedido de vista regimental resultou da divergência apresentada pelo ministro Alexandre Luiz Ramos. Sua Excelência havia enfatizado a circunstância de que a decisão reputada coatora fora editada sem nenhuma motivação que a legitimasse, como impõe o artigo 93, inciso 9 da Constituição da República. A hipótese envolve a penhora de faturamento da empresa e a eminente relatora estava votando no sentido de conhecer e negar, mantendo, num primeiro momento, o ato coator no qual estabelecido o valor, o percentual de 30% sobre o faturamento mensal da empresa para garantir execução definitiva. O ministro Renato pediu vista regimental e trouxe o caso a julgamento, propondo a redução de 30% para 10%. E Sua Excelência enfatizou a existência de um concurso já de penhoras sobre o faturamento da empresa impetrante, executada nos autos da execução da ação principal, e a eminente relatora, no voto substancioso que nos apresenta, promoveu uma espécie de concurso singular de penhoras e constatou que a penhora ordenada nos autos da ação matriz foi a segunda
ou foi a segunda ordenada num conjunto de 6 apreensões. Essas apreensões foram estabelecidas em execuções movidas perante a Justiça Comum e perante a Justiça do Trabalho. E o ministro Alexandre Agra destacou que o caso presente seria adequado para uma execução centralizada, mas, objetivamente, o que nós temos é um recurso ordinário em mandado de segurança que discute se o percentual estabelecido é adequado ou não para garantir a execução. Antes até do que isso, a empresa pretendeu oferecer bens à penhora, bens que foram rejeitados porquanto não atendida a gradação legal. Mas eu faço no voto divergente que submeto ao colegiado algumas considerações em relação ao sentido da atividade executiva do Estado. É bem verdade que há, de um lado, interesse na rápida satisfação da coisa julgada, especialmente quando se cogita de créditos de natureza alimentar. Mas, igualmente, é correto assentar que o fato de a empresa ser declarada vencedora e condenada ao pagamento de quantia certa, que, no caso, supera os R$300 mil em valores históricos, não a torna uma inimiga do Estado. E, nesse sentido, a própria doutrina e a jurisprudência, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, verbalizando o que se contém na legislação, reafirmam o princípio da menor onerosidade do devedor, o princípio da preservação da empresa. E este caso, presidente, é um caso singular, porque, a prevalecer os 30% impostos na decisão censurada, nós estaríamos chegando a um total de 90% do faturamento da empresa. Faturamento que, obviamente, é apurado sem o abatimento das despesas operacionais ligadas ao custeio de pessoal, energia elétrica, água, pagamento de fornecedores, etc. O ministro Renato propôs, e a eminente relatora acolheu, a redução de 30% para 10%, mas, ainda assim, nós não temos elementos nos autos que permitam concluir que este percentual, que totalizaria 70% do faturamento, se consideradas as demais apreensões determinadas nas outras execuções, nós não temos informações sobre se esse percentual permite a defesa, a tutela do princípio da preservação da empresa. Então, presidente, eu estou submetendo um voto divergente apenas em relação à base de cálculo desta penhora. Diante da singularidade do caso, diante da existência de um concurso de penhoras determinadas por juízos trabalhistas e cíveis, os quais não estão submetidos, neste caso, ao exame desta subseção, eu estou propondo que se indique ou que se aponte como base de cálculo o lucro líquido da empresa e não o faturamento bruto. E, nesse sentido, estou votando, então, apenas com este reparo vinculado à base de cálculo. Apenas em relação à divergência do ministro Alexandre Ramos, é fato, Sua Excelência tem razão, a decisão foi lavrada de forma concisa, lacônica, sem fundamentação, mas as informações prestadas evidenciam o histórico havido no cumprimento desta coisa julgada e me parece que estão, de fato, presentes os elementos que autorizam o faturamento da empresa, que deve ser ordenado apenas em caráter excepcional, segundo a própria previsão legal. Então, presidente, com essas considerações, eu estou pedindo vênia à eminente relatora e aos eminentes ministros que a acompanharam para sugerir que o lucro líquido e não o faturamento bruto seja a base de cálculo da apreensão mensal que deve ser efetivada junto à empresa impetrante. É esse o voto. Está bem. Eminente ministra Maria Helena. Senhor presidente. Pois não, ministra relatora. Muito rapidamente, como bem ponderou o ministro Douglas, o meu voto já foi adaptado à vista regimental do ministro Renato Lacerda Paiva. A minha proposta antes era 30% e agora a proposição é fixar em 10%. Sim. Mais já está até adaptado o voto de Vossa Excelência. Já está atualizado aqui na tela, ministra Adelaide. Obrigado pela observação. Se bem que... isso mesmo. Ministra Maria Helena Malma. Não, eu ia fazer apenas, não obstante, neste caso aqui eu esteja já com um voto de 10%, mas para reflexão futura,
o que traz o ministro Douglas é uma ponderação importante, mas que talvez não fosse nessa amplitude, porque lucro líquido, na verdade, nós estamos tratando possivelmente de empresas que já não apresentam lucro. Mas, para tornar viável, que é a grande questão que se coloca quando se trata de penhora sobre a entrada ou sobre os ingressos da empresa, talvez, para pensar para o futuro, deduzida os valores gastos na folha de pagamento, por exemplo, para continuar viável o pagamento dos salários dos empregados que estão trabalhando na empresa e gerindo, digamos, os ingressos. É apenas uma pequena observação, porque o lucro líquido possivelmente tornaria zero, né, a penhora. Muito bem. Mas, neste caso aqui, eu voto com a adaptação. Então, tanto Vossa Excelência quanto o ministro Douglas estão acompanhando a ministra relatora. O ministro Douglas propondo que esses 10% sejam apurados do lucro líquido, a ministra Malma que sejam apurados do bruto, deduzido apenas o valor da folha de pagamentos. Então, vamos nos concentrar aqui nessas duas propostas para que a gente possa retomar, porque parece que, com a relatora, se está julgando. Ministro Douglas, Vossa Excelência adapta a proposta da ministra Malma? Senhor presidente, eu louvo a proposta, de fato, é preciso preservar o pagamento dos salários, mas nós estamos pensando em condições que permitam a sobrevivência da empresa. E a sobrevivência da empresa conta não apenas com o pagamento dos empregados, que é talvez o maior ativo que a empresa tem, é o seu corpo funcional, mas também água, luz, fornecedores, enfim, que permitam que ela possa... Também, então você... Né, talvez seja interessante propor o lucro operacional, lembrava o ministro Alexandre Ramos, e não o lucro líquido, porque lucro que líquido há uma tem distinção. Conceito. Lucro líquido não... pode não ter. Muito bem. Então, mas vamos fixar aqui que falta-me votar, e eu vou tentar me situar. Aliás, a ministra Adelaide mantém a sua proposição como base de cálculo o faturamento bruto, né? O ministro Alexandre Agra está acompanhando o faturamento bruto. Também acompanho com essa observação da ministra Malma, que não está no voto dela, ou seja, deduzida a folha de pagamento. Deduzida a folha de pagamento, a ministra Alexandre Agra. E observando, senhor presidente, que quanto à sobrevivência da empresa, ela pode requerer ingressar no ato trabalhista da execução concentrada. Isso aí, os consultores jurídicos dela... certamente vão se lembrar. Não, a minha observação é de que ela pode requerer. Ela não requereu porque não quis. Então, acho que essa solução aqui está boa. E a ministra Adelaide vai negar. Né? Se pedirem agora, ela vai negar. Né? Os consultores dirão melhor para a empresa. Então, é o seguinte, eu acompanho a nobre ministra, a ministra relatora, com a proposta, com as condições preconizadas pela nobre ministra Malma, assim já acolhidas pelo ministro Alexandre Ramos. Alexandre Agra. E que eu também acolho, senhor presidente. Vossa Excelência acolhe também? É porque senão fica só eu. Não fica só Vossa Excelência. Não, eu acolho. Deduzida a folha. Não fica só Vossa Excelência, não. Eu fico com Vossa Excelência. Deduzida a folha. Então, pronto. Então, o ministro Renato, infelizmente, não está aqui para declarar, nem o ministro Lélio, estão votando pelo líquido. Vamos tirar um voto médio para chegar à proclamação. Então, vejam, Vossas Excelências, se estou certo na minha leitura. Seria a ministra relatora, o ministro Alexandre Agra e a ministra Malma e Brito Pereira votam pela penhora de 10% sobre o faturamento bruto da empresa, deduzido apenas o valor da folha de pagamento.
O ministro Alexandre Ramos nega provimento, ministro Renato, ministro Lélio e ministro Douglas propõem que a base de cálculos desse 10% seja o lucro líquido. Então, penso que só o ministro Douglas vota nesse sentido. Penso que o voto médio, com 4 proposições, aponta para limitar a penhora a 10% do faturamento bruto, deduzido o valor da folha de pagamento. É assim, Vossa Excelência? Perfeito. Também pensa assim? Apenas gostaria de retificar, é lucro operacional a minha proposta, não lucro líquido. Lucro operacional. Então, proclamo que, por maioria de votos, deu-se provimento ao recurso, vencido o nobre... Aliás, eu vou inverter. Por maioria de votos, vencido o nobre ministro Alexandre Ramos, deu-se provimento ao recurso nos termos do voto da eminente ministra relatora. Vencido em parte o ministro Renato Paiva, o ministro Lélio e o ministro Renato Paiva e o ministro Lélio, que fixavam como base de cálculo da penhora o faturamento bruto mensal da empresa. E o ministro Douglas, que fixava como base de cálculo o lucro operacional da empresa para a penhora dos 10%, sendo vencedor o voto da nobre ministra relatora, que fixou como base de cálculo o faturamento bruto mensal, deduzido o valor da folha de pagamento. Sendo acompanhada pelo ministro Alexandre Agra, ministra Maria Helena Malma e ministro Brito Pereira. Está bem? A doutora Adriana, experiente secretária, bem retratará essa proclamação na certidão. Apregou isso próximo. Retorno de vista regimental concedido à excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 6.266, dígito 68 de 2017, em que relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. Não houve sustentação. Tem a palavra o nobre ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, posso me reservar ao direito de me manifestar após o voto visto? A ministra Malma. Eu coloquei à disposição a pequena divergência que, na verdade, não é tão pequena assim. O que nós temos aqui? A situação as autoras elas foram contratadas mediante concurso público, com carga horária de 32 horas, e, no decorrer do contrato, foi oferecida uma carga suplementar de 18 horas. Né? E elas aderiram a essa carga suplementar voluntariamente. Os fatos em relação a esses são os fatos. O que entendeu a decisão que se pretende de rescindir é que essas 18 horas na carga suplementar deferidas, mas sem o pagamento do adicional de horas extras. Qual é, talvez, uma lógica, na minha lógica, na convicção que eu tenho, trouxe, é de que estar-se aqui havendo ofensa ao artigo 7º da Constituição Federal, porque, na realidade, no momento que se admite a prestação de horas trabalhadas além daquela que foi contratada, essas horas teriam que ser pagas com adicional de 50%. Então, é só por isso que é a minha divergência. Eminente ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, primeiramente eu louvo aqui o voto vista da eminente ministra Maria Helena, que permite aqui revisitar e colocar em destaque essa discussão.
De fato, as autoras dessa ação rescisória foram contratadas pelo município com uma carga horária, mediante concurso público, de 32 horas. Isso é incontroverso aqui pelas premissas fáticas do acórdão rescindendo. Mas o que aconteceu? O município aderiu ao Programa de Educação de Jovens e Adultos do governo federal, gerenciado pelo Ministério da Educação, e que repassa para os municípios, assim como estados e o Distrito Federal, que aderem a esse programa, recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Esses valores são incorporados ao orçamento da pessoa jurídica de direito público, que faz a gestão desse programa, inclusive devendo prestar contas para o Ministério da Educação. Esse programa atende prioritariamente aqui as pessoas egressas do programa Brasil Alfabetização, as populações de campo, as comunidades quilombolas, os povos indígenas e as pessoas cumprindo pena em unidades prisionais. Então, me parece que é uma importante política pública na qual os municípios, como é o caso aqui, aderem e recebem esses valores. E é isso que ocorreu no processo de origem, porque o município disponibiliza para o seu corpo de professores a possibilidade de voluntariamente aderirem a esse programa de educação de jovens e adultos, cumprindo uma carga horária semanal de 12 horas. E o pagamento se deu a partir de carga suplementar, porque é exatamente essa nomenclatura que decorre da lei que instituiu o Programa de Apoio de Educação de Jovens e Adultos, ao estabelecer que essa assistência financeira se dá, de fato, em caráter suplementar. Então, me parece, não obstante aqui as ponderações do acórdão apontado como rescindendo, que houve uma análise das premissas fáticas sobre as quais, me parece, senhor presidente, senhores ministros, que não caberia aqui um reexame para fazer um novo reenquadramento, que aí sim seria necessário, como uma segunda etapa, para eventualmente se buscar a violação aos dispositivos da Constituição que garantem o pagamento de horas extras com um adicional de 50%, porque exatamente o acórdão rescindendo não enquadrou essa jornada suplementar como essa carga suplementar como jornada suplementar propriamente dita. Então, em apertadíssima síntese, são as razões que, pedindo a máxima vênia aqui ao voto divergente, proponho a subseção, a manutenção do meu voto. Então, vamos tomar votos. Muito bem. A eminente ministra Adelaide Arantes. Senhor presidente, eu recebi o voto divergente da ministra Maria Helena Malma e tive condição de analisá-lo antecipadamente. Eu vou pedir vênia à divergência, aliás, vou pedir vênia ao relator, ministro Alexandre, e vou acompanhar a divergência da ministra Maria Helena. Eminente ministro Agra. Senhor presidente, nós estamos diante de uma hipótese em que as autoras foram contratadas por meio de concurso público para uma jornada de 32 horas semanais. Essa foi a jornada fixada. Tudo que vier, além de 32, é extra. O fato delas terem aderido voluntariamente a uma carga extra, ou seja, uma adesão voluntária a uma carga extra, não é a mesma coisa que trabalho voluntário. O trabalho voluntário ele é regulado por lei, tem suas condições, inclusive fala-se em bolsa, que pode remunerar o trabalho gratuito, etc. Isso não é trabalho gratuito, isso é trabalho extra. Sendo trabalho extra, quem o faz, ainda que adira voluntariamente, tem que receber pelas horas extras prestadas. Então, me parece que não incide a diretriz da súmula 83.1 e se autoriza o corte rescisório para julgar procedente a ação, a fim de se proferir novo julgamento, deferindo o pedido de remuneração de horas extras do período imprescrito. Vossa Excelência acompanha a divergência. Portanto, eu acompanho a divergência.
Eminente ministro Douglas. Senhor presidente, eu peço vênia à divergência, acompanho o relator e explico brevemente as razões do meu voto. Como nós sabemos, a ação rescisória é uma via absolutamente restritiva para a correção de julgamentos absolutamente equivocados, manifestamente equivocados. Tanto assim que a violação à literal disposição de lei, como relembra o eminente relator, não pode depender do reexame de fatos e provas, da revaloração das circunstâncias em que o dispositivo legal ou constitucional reputado violado foi interpretado e aplicado. E, no caso presente, há, sim, uma singularidade, qual seja a existência de um programa vinculado a uma política pública que busca a semelhança de outros programas, inclusive na área médica, recentemente alvo de profundas discussões, busca garantir a realização de direitos fundamentais. Aqui nós cogitamos o direito de acesso à educação, que é um direito fundamental. Bem ou mal, certo ou errado, a política pública foi implementada nos exatos termos da lei que a previu, e agora afirmar que esse trabalho foi prestado em caráter extraordinário, porque a jornada foi suplantada desconsiderando as condições legais, normativas que presidiram a implantação desse programa, me parece, sim, reabrir a instância de cognição numa esfera em ius rescindens, o que não se revela possível, porque nós estamos ordinarizando o que é excepcional, e o excepcional é a ação rescisória. Então, me parece que não é possível mesmo reinterpretar, revalorar, decidir se a legislação aplicável foi ou não bem cumprida, bem observada, porque, a tanto, não nos autoriza a súmula 410. É aferir, sim, as condições, é aferir os dispositivos legais, que, inclusive, não foram invocados na sua total extensão, como enfatiza o eminente relator agora, ao aditar o voto, esclarecendo o contexto em que esse trabalho adicional voluntário foi prestado. Voluntário, mas não gratuito, foi prestado. Eu acompanho o eminente relator com a vênia da divergência. Falta me votar. Eu recebi, até agradeço à nova ministra Malma, que teve a gentileza de me mandar o seu voto divergente. Eu olhei com muita atenção ontem à noite e fiquei impressionado com essa situação, bem aqui, porque me lembrei daqueles agentes de saúde que prestam serviços aos municípios. Aliás, são recrutados pelo município e pagos por um programa de assistência à saúde, não sei se é a saúde da família, enfim, e sei que muitos desses agentes de saúde são também empregados do município, são servidores do município, e uma ação, uma função ou uma tarefa não se confunde com a outra. Aqui me pareceu, só estou fazendo uma comparação que grosseira, me pareceu também assim, porque, a menos que precisemos destrinchar no processo originário essa prova, o que a ação rescisória provavelmente não vai permitir. Parece que, e o ministro relator, e senhoras e senhores me corrijam, o programa de educação de jovens e adultos, ele é um programa que não é do município. É um programa patrocinado pelo Ministério da Educação, que, até onde sei, que aproveita dos agentes públicos, dos professores municipais, para promover essa ação. Tanto que os municípios recebem verbas e repassam para esses professores, porque eles estão ali porque são professores. É aproveitar a expertise desses professores na alfabetização. E portanto, até o ministro relator traz uma expressão no seu voto que é cargas horárias independentes entre si. Essa carga horária desse trabalho na alfabetização, educação de jovens e adultos, não compõe nem a carga horária, nem a grade curricular
do município, onde eles ali estão mediante concurso público. E essa expressão que achei feliz, de cargas horárias independentes entre si, para mim, traz bem a ideia de que essas ações não se confundem. Então, pagar os professores como extras, aquelas verbas, aquele horário que é cumprido lá numa outra atividade, é possível que não esteja muito apropriado quanto aos princípios e até o conceito mesmo de horário extraordinário, que é um extrapolamento da jornada para o mesmo empregador. E aqui eu não encontrei essa identidade. De modo que eu vou pedir a máxima vênia à ministra Maria Helena Malma, que bem equacionou essa questão, considerando que o empregador era o mesmo. Penso que, se não entendi mal, penso que a ideia é de que aquilo ali é um programa que está também vinculado à atividade do professor enquanto professor municipal. E esse vínculo eu não encontrei. É justo porque sequer o pagamento é da mesma fonte. Se não entendi bem, eu aceito as objeções, observações que possam esclarecer melhor, mas estou convencido de que não é possível mesmo, tanto por essas questões que não creio que sejam, eu diria assim, apropriadas, esse detalhamento, mas pelas razões do nobre ministro relator, que afasta a possibilidade de se reexaminar a prova tal como se deu lá na apuração, no processo principal. E isso é apenas isso. Eu não estou acrescentando, eu estou apenas fazendo uma leitura do que pude aprender de todas essas questões. Penso que o exame desses fatos, aqui mesmo, não pode servir de razões, nem para considerar, nem para desconsiderar. Eu fico na impossibilidade, tal como fixado pelo nobre ministro relator, pedindo a máxima vênia à nobre ministra Maria Helena Malma. E temos ainda tempo para proclamar. E eu acompanho o nobre ministro relator, portanto. E aqui, o empate, vamos suspender a proclamação para aguardar o ministro Renato. Está bem assim? 140? Ok. Então, proclamo que o julgamento desse feito fica adiado com o fim de tomar voto do nobre ministro Renato Paiva, em razão do empate na votação aqui tomada. Apregou-se... Tem mais um? Apregou-se. Vistou nobre ministro Alexandre Ramos. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Alexandre Ramos, processo RO 321, dígito 32 de 2016, relator excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, que votou no sentido de conhecer e negar provimento aos recursos ordinários. Tem a palavra, ministro Alexandre Ramos. Senhor presidente, em resumo, e pedindo vênia que é o nobre ministro relator, eu estou apresentando uma divergência, explicando aqui que no processo matriz, o autor da ação rescisória foi afastado dos efeitos da decisão condenatória sob o argumento do que teria feito um acordo pela adesão ao plano de cargos e salários de 1994. E esse é o fato que gera a ação rescisória no enquadramento de erro de fato, porque ele argumenta que não efetuou o acordo e que teria havido, então, uma premissa dentro do silogismo decisório que não corresponde aos elementos de prova. Então, a questão, em resumo, é exatamente nesses termos, como, inclusive, traz o voto condutor do eminente relator. A questão é que, sob a égide do CPC anterior, o erro de fato só pode viabilizar a rescisão da sentença rescindenda
se não tiver ocorrido na ação matriz a controvérsia sobre esse fato. E é exatamente esse o argumento que eu trago, que o fato da existência ou não de acordo, dele estar ou não contemplado pelo acordo, foi amplamente debatido no processo matriz. E, junto com as razões do voto divergente, eu fiz chegar às mãos de Vossas Excelências, como exemplo, inclusive os embargos declaratórios em recurso de embargos, no qual, na própria ementa, o embargante traz, o autor da ação rescisória, traz exatamente isso, erro de fato. E a ementa do eminente ministro Horácio Sena Pires diz o seguinte: tendo a instância soberana, na análise da prova, concluído que o reclamante, João Luiz Castro Sampaio, celebrou o acordo, inviável o acolhimento da pretensão do embargante, pois, para se chegar à conclusão da ocorrência de erro de fato, necessário seria proceder a novo exame da prova, carreada aos autos, procedimento vedado nessa instância extraordinária, embargos de declaração rejeitados. Depois disso, ainda em sede de recurso extraordinário, invocando o ius postulandi, o autor da ação rescisória renova a argumentação de que ele não estaria abrangido pelo acordo, dirigindo uma petição ao então vice-presidente deste tribunal, ministro João Oreste Dallazen, no qual Sua Excelência também analisa, em decisão extensa e fundamentada, a impossibilidade de se rediscutir naquela fase processual essa questão fática de que se ele teria ou não realizado acordo. Toda essa celeuma é trazida por uma certidão emitida pelo então diretor da 5ª turma deste regional, a pedido da parte interessada, no sentido de que, compulsando os autos, não se identificou documento no qual comprove a situação do acordo. Mas nós sabemos que na composição de processos que vêm para a instância excepcional do TST, assim como acontece hoje, nem todos os documentos são trazidos. Então, a certidão que certifica a inexistência de documento não pode se sobrepor, no meu entender, a toda análise probatória pelos acórdons e decisões proferidas pelos eminentes ministros dessa Casa, no sentido de debater à exaustão o fato que, ora, o autor da ação rescisória quer trazer como erro de fato. Então, me parece aqui, em resumo, que há o óbice do parágrafo 2º do artigo 485, que pressupõe exatamente não ter havido controvérsia ou pronunciamento judicial sobre o fato, e, neste caso aqui, houve este pronunciamento em mais de uma ocasião. São as razões, senhor presidente, senhores ministros, que, respeitosamente, apresento aqui como divergência ao voto condutor do eminente relator. Eminente relator. Presidente, a percepção, o prisma, eu digo que não é esse. Afirma o vistor que a matéria foi amplamente debatida no processo matriz, ou seja, se houve ou não a participação do autor desta rescisória no acordo firmado no processo originário. A alegação inicial do autor nesta demanda é que, apesar de haver um acordo que foi firmado, ele não teria aderido a esse acordo. E que a afirmação que vem nos autos de que ele teria sido parte no acordo é que conduz ao erro de fato. É essa questão a que eu estou chamando a atenção. A afirmação de que ele teria feito parte no acordo é que conduz ao erro de fato, porque ele não fez parte do acordo. Com a certidão de página 17, emitida em 16/4/2007, juntada com a petição de embargo de declaração oposta do processo principal, o autor tinha com essa certidão o intuito de demonstrar que, efetivamente, ele não fez parte do acordo em questão. Só que essa alegação, apresentada com a certidão de que ele não fez parte, ela não foi apreciada, ou seja, não foi objeto de controvérsia.
Apenas se estabeleceu que ele teria feito parte no acordo, reiterado que ele teria sido feito parte no acordo, sem qualquer controvérsia a respeito disso, quando esse fato não é verdadeiro, é um pressuposto falso. Consta do acordo que julgou os embargos de declaração apenas o seguinte, que a instância soberana na análise da prova, olha como muda de figura, que a instância soberana na análise da prova, e aí não se ingressou na questão, teria concluído que ele fez parte de um acordo do qual ele não fez parte. É exatamente a colocação reiterada no acordo que julga os embargos de declaração no feito matriz que corrobora o entendimento do regional que deu o corte rescisório, porque, apesar de suscitada, não foi apreciada a questão simplesmente não foi apreciada. Simplesmente chegou à conclusão de que a Corte Soberana, com base na prova que não poderia rever, chegou à conclusão de que ele teria feito parte de um acordo sem que, naquela época, tivesse se discutido essa questão e tal sujeito desesperado, não fiz parte do acordo, não fiz parte, apresenta a certidão. Então, a questão não foi apreciada. O ministro relator, o ministro Horácio, na época, afirmou que não poderia apreciar a alegação da parte exatamente porque não poderia rever provas. O acordo regional decisão rescindendo, apesar de tratar do acordo, em momento algum se refere ao fato aqui discutido, se João Luiz Castro Sampaio fez parte do acordo ou não. Então, eu não vejo como é que essa matéria possa ter sido exaustivamente debatida. Ao contrário, partiu-se de um fato inexistente para, numa conclusão, considerar que o autor não faria jus ao que ele postula. O que houve, no meu entender, foi a utilização de premissa equivocada de que o autor teria feito o acordo para, com isso, julgar improcedente a questão quanto aos pedidos formulados na ação matriz. Peço vênia, então, a divergência, mantenha o meu voto. Eminente ministro Douglas. Senhor presidente, me parece que nós estamos aqui num caso singular, porque, como é incontroverso, espero que a premissa não seja equivocada, Suas Excelências, o eminente relator e o ministro Alexandre Ramos, que apresenta o voto dissonante, concluem que a matéria relativa à celebração ou não de acordo foi objeto de discussão por ocasião da formação da coisa julgada cuja desconstituição se pretende. O acórdão nos declaratórios é categórico no sentido de afirmar que a instância da prova concluiu que o reclamante João Luiz Castro Sampaio celebrou o acordo. O eminente ministro Alexandre disse que essa questão não foi exaustivamente examinada porque ele não firmou esse acordo. Me parece que a parte, então, deveria ter esgrimido a sua pretensão no sentido de esgotar a análise da questão sob a perspectiva da eventual violação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Senhor presidente, o ministro Alexandre Agra parece que pede uma parte. Gostaria de ouvir Sua Excelência. Ele entrou com os embargos de declaração, juntando a certidão, para dizer que a questão não foi examinada. E aí se concluiu que ele teria sido feito parte com base na premissa equivocada. A questão não foi examinada, não foi debatida. Me parece que haveria hipótese de erro de julgamento e não erro de fato, porque a celebração ou não de acordo foi matéria definida. Certo, errado, bem ou mal, disse que ele celebrou o acordo. Houve erro de julgamento, segundo Vossa Excelência sustenta. E, nesse sentido, ainda que haja o equívoco, o erro no julgamento, isso não configura o erro de fato para efeito de ação incisória. De sorte tal, presidente, que, ainda que admitindo que tenha havido erro de julgamento, como a questão foi posta, foi debatida, e a legislação afasta a possibilidade do corte rescisório quando a matéria é debatida na fase que antecede a formação da coisa julgada, me parece prosperar o voto dissonante, se bem entendi a questão. Estou acompanhando a divergência com a vênia do eminente relator. Senhor presidente. Não, ministra Malma. Eu vou pedir vistas deste processo, porque eu estou com alguma dificuldade em entender que tem uma afirmação do relator de que há erro de fato, e o ministro Douglas fala em erro de julgamento. E como aqui é uma questão, acho que os conceitos são complicados em termos de entendimento, eu vou pedir vistas. Está bem, ministra Malma. Então, proclamo que, após
o voto do nobre relator e da divergência do nobre ministro Alexandre Ramos e o voto acompanhando a divergência proferido pelo nobre ministro Douglas, o julgamento desse feito fica suspenso em razão do pedido de vista regimental formulado pela nobre ministra Maria Helena Malma. Vossa Excelência acompanhou mesmo a divergência, não é, ministro Douglas? Então, eu estava lendo aqui eu li o voto divergente e estava lendo aqui o voto dos embargos de declaração do nosso estimadíssimo ministro Horácio Sena Pires, né? Que dá saudade, né? Aqui na bancada a gente lê um voto inteiro de um colega que nos deixou por vontade própria. E é um colega que, de fato, deixou marcas muito firmes aqui no Tribunal Superior do Trabalho. Senhoras e senhores, 11h50, não havendo mais nenhum processo em condições de julgamento, declaro a sessão encerrada, prestando as minhas homenagens a todos quantos contribuíram para o sucesso.